Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, ao vivo. Hoje a gente vai tratar de filosofia, política, religião e eu acho que a gente precisa tratar desses assuntos porque a gente está vivendo realmente um mal-estar democrático, né? Em todas as entrevistas que eu tenho feito, eu tenho perguntado isso para todas as pessoas que ajudam a formar o pensamento, são aplicadores do direito ou são pensadores de uma forma geral, tanto no campo da psicanálise, do direito, da filosofia. A gente tem discutido esse assunto muito fortemente, né? Nós fizemos o programa com Eros Grau, também fiz essa pergunta e ele concordou plenamente. Então, tratar desse assunto, que é o mal-estar democrático que a gente está vivendo agora, é mais do que o assunto da hora, né? A gente precisa tratar disso, pôr o dedo na ferida e a gente deixar essa coisa, essa picuinha, né? De fulano de um lado, fulano de outro. Não, a gente entender que a gente precisa construir esse pensamento, discutir essa história, a história nossa, a história do Brasil, a América Latina, né? Porque o mundo está efervescendo, está em ebulição. Para tratar desse assunto, bater esse papo super importante, está aqui Fabrício Welick, filósofo, teólogo também, né? E o Welick, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. É muito importante a gente tratar desses assuntos, principalmente ligado à questão do direito e desse mal-estar democrático que a gente está vivendo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sim, realmente, eu acho que é uma questão fundamental nos dias atuais, justamente por causa de todo esse contexto que a gente está vivendo, um contexto que, de alguma forma, mistura religião, política, direito. Então todo esse contexto e o uso instrumental que tem sido feito, principalmente do seu aspecto religioso, é uma temática infelizmente muito recorrente e usada em tempos atuais, principalmente na América Latina. Welick, toda vez que o mundo está passando por algumas transformações, a gente busca um norte, né? E a filosofia é um norte mais seguro para a gente poder desenvolver um pensamento que pode ir contra a cultura ou vem como barreira para não deixar passar para filtrar determinados tipos de movimento. A filosofia, como é que você enxerga a filosofia nesses tempos modernos, né? Em tempos que a gente está vivendo assim de desmonte, né, de um processo, não só do processo democrático, mas do desmonte mesmo da autonomia e da autoestima, né, da América Latina? Bom, eu acho que no primeiro momento a filosofia ela sempre se colocou como um questionar a respeito das coisas, né? A filosofia ela começa pelo se espantar diante do mundo. Talvez essa seria uma das primeiras categorizações da filosofia, seria essa, do espanto, de olhar para o que está acontecendo e diante disso tentar entender, afinal, o que é isso que está acontecendo. Sejam as explicações mais naturalistas, como no início da filosofia, sejam explicações mais elaboradas, mais científicas, mais pensadas no sentido racional mesmo da coisa. Eu acho que o papel da filosofia é sempre esse, de ser um instrumento também, um modo de vida, claro, filosofia é um modo de vida, você aprende a filosofar, você aprende a pensar, então você vai pensar sobre tudo que aparece, mas nesse caso atual, eu acredito que o papel da filosofia ele se torna ainda mais preponderante, porque a filosofia é aquilo que te ajuda a questionar o mundo, a questionar a ordem vigente e a partir daí propor novas
ou soluções ou novas ideias para resolver problemas que nascem com as crises, que sempre passam. Ô, Veli, uma coisa interessante também, que a gente precisa dialogar, é esse sofrimento, que o pensar traz esse sofrimento já. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando uma tal de felicidade imediata. Tudo é para ontem, felicidade é para ontem. E o fato de pensar e de questionar faz a pessoa sofrer, então ela corre disso. Como é que a gente trabalha isso, principalmente no âmbito das universidades, das pessoas eu fiz uma pauta com o Fábio Belo, professor Fábio Belo, e ele fala que tem dois tipos de sofrimento. Aquele sujeito que não quer saber de nada e aquele sujeito que quer saber de tudo o tempo todo. Todos esses dois causam muito sofrimento. Mas o que não quer saber de nada, ele causa um espanto, porque é um momento que a gente está vivendo. A pessoa não quer saber de nada, eu quero viver alienado no meu mundo. Então, quando traz a filosofia, quando traz um pensamento, quando traz uma ideia de questionar a ordem vigente ou questionar o status quo, causa essa dor. É natural isso, e as pessoas hoje precisam se atentar para isso e buscar, talvez no interior mesmo, essa compreensão que precisa ser questionado o status quo. Sim, principalmente nos momentos de crise, como é um momento que nós estamos vivendo, seja no Brasil, seja na América Latina. A gente está num momento, no nosso caso, político mesmo, democrático, a gente tem um ambiente muito conturbado atualmente, e na sociedade contemporânea também você tem meio que essa perda de sentido que acontece com o sujeito que muita gente vai categorizar como sujeito hipermoderno, né? Você tem essa perda de sentido de maneira que essas duas reações são possíveis. Ou você fala, eu não quero saber de nada, então eu vou simplesmente fazer o do dia a dia aqui, vou vivendo. Como você tem a pessoa que fala, nossa, eu preciso entender todas as coisas, e os dois movimentos causam angústia. E o problema é que se você não consegue dosar o quanto que você vai, no caso da filosofia, porque existem diversas filosofias que dão respostas diversas para os mesmos problemas. Então, se você ficar tentando achar uma resposta correta para todos os problemas, você vai entrar em parafuso. Isso não é uma boa ideia. Mas, no momento de crise, eu acho que o papel da filosofia ele se torna importante justamente porque ele vai trazer diversas formas de se abordar o mesmo problema. E principalmente quando eu repito, nos momentos de crise, geralmente há uma perda do que faz sentido, do que afinal, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é isso que eu estou vivendo. Eu acho que nesses momentos, quando há um grande risco se você não trabalha a questão de uma maneira a partir da filosofia ou a partir da teologia, que é justamente você buscar soluções fáceis. Tanto que você pode perceber que são nos momentos de crise que os movimentos fundamentalistas crescem. Que é justamente, o que é um movimento fundamentalista? É um movimento que já tem as respostas todas prontas, que basta você cumprir determinadas regras que tá tudo bem, você é o do bem, quem não cumpre é o do mal. Então dão respostas fáceis, e em momentos de crise as pessoas buscam as respostas. Então eu acho que esse que é um das grandes importâncias que você tem de tentar manter um estudo de filosofia, seja nas universidades públicas, seja nas universidades particulares, e novamente você conseguir também trabalhar, principalmente hoje, você precisa trabalhar as questões da religião, não mais somente como é típico da sociedade moderna, né, desde lá do século XVII, que você começa meio que rejeitar a religião para somente vou ter a idade da razão, todas as coisas são explicadas racionalmente e por aí vai. Então você começa a rejeitar isso e falar, não, isso aí é coisa de fanático, isso aí é coisa de não sei o quê. Mas hoje em dia a gente percebe que se você não estuda o que é esse movimento religioso, qual que é o poder que ele tem,
e a filosofia ajuda muito a estudar esse tipo de coisa, a teologia também ajuda muito, você cai, você fica nessa, eu não estou entendendo o que está acontecendo e eu vou viver esse negócio. Dá uma sensação que a gente está pendurado na brocha? Às vezes sim, mas eu acho que esse que é o ponto mais interessante, por quê? E por isso que o movimento fundamentalista, a meu ver, ele angaria tantas pessoas, justamente porque ele te dá o que você tem que fazer. E no momento que as coisas estão nebulosa, né? Alguém te dá uma luz e fala, você tem que fazer isso porque, no caso do discurso fundamentalista religioso, é porque Deus quer, né? Deus quer que você faça. Se você falar isso num país majoritariamente cristão, é algo que tem um peso muito grande. A gente não pode esquecer que o Brasil, assim como toda a América Latina, ela praticamente é composto de países cristãos. Então, quando você coloca o discurso de Deus, você dá esse norte. E aí, se você está em crise e alguém te dá um norte, e você não está muito disposto a pensar se aquilo que está falando é realmente ou não é, porque você quer simplesmente sair dessa crise, nossa, aí é um prato cheio para você ver o crescimento desses tipos de movimento. A América Latina nunca deixou de ser violenta? Acredito que não, desde que foi colonizada pelos europeus foram processos e processos de violência, seja na própria colonização, seja nas lutas de independência que aconteceram, né, ao longo da história. Os períodos ditatoriais que aconteceram em toda a América Latina, que tem mais ou menos 50 anos talvez, que o nosso período ditatorial acabou tem 40 e poucos anos. Então, não acho que a gente nunca deixou de viver num continente violento, seja sofrendo violência, seja fazendo essa violência também. Essa violência histórica está ficando mais amplificada agora, depois de um período um pouco mais tênue, mais calmo? Eu acho que o momento reacionário que a gente tem vivido é justamente devido às diversas conquistas que o que são chamadas de minorias hoje conseguiram. Por exemplo, você tem a questão homossexual, você tem a questão dos negros, você tem pela primeira vez o número de negros na universidade pública é maior do que o número de brancos. Então, todas essas questões, você, ao mesmo tempo que, se você tem uma consciência social, isso deveria ser visto com louvor, como algo benéfico, né? Quanto mais igualdade social, menos violência, mais justiça e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, você tem as pessoas e os grupos que se incomodam com isso. E esse movimento que a gente vê é um movimento reacionário, em que se tem colocado justamente essas minorias como inimigas, como desordeiras, como mimimis e coisas do gênero. E fundamentado onde? Fundamentado justamente num discurso religioso do mundo. Por isso que não tem como, eu sempre digo isso em aulas que eu dou a respeito desse movimento religioso, não tem como a gente compreender o Brasil atual se nós não voltamos os nossos olhos do que é o movimento evangélico, o que é o movimento pentecostal, neopentecostal, porque o que acontece hoje é simplesmente uma consequência daquilo que iniciou em 1970. Então, é preciso entender isso. Você estava falando, eu estava pensando aqui do Atlas da Violência, e o Atlas da Violência revela muito da característica da nossa sociedade, que é realmente muito violenta. E a gente está percebendo agora também uma violência maior contra as mulheres, né? Sim. Como é que você enxerga isso e como é que a gente trabalha isso até no campo do saber? Bom, eu acho que a questão da violência contra a mulher, isso é um problema cada vez maior, infelizmente, né? A tendência, pelo menos era o esperado, que à medida que a sociedade fosse evoluindo, fosse tendo mais acesso às informações,
tudo mais, a questão de considerar a mulher como inferior ao homem e coisas do gênero deveria ser algo já ultrapassado, né? Infelizmente a gente percebe o contrário. A gente percebe que os casos de feminicídio têm aumentado, a gente percebe que a violência doméstica e por aí vai tem aumentado. E eu acho que refletir sobre essa questão, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista religioso, teológico, é algo importante, justamente porque, dependendo de qual antropologia você parte, você considera a mulher de um jeito ou você considera a mulher de outro jeito. Então, tanta filosofia ajuda muito a enxergar esse tipo de coisa. A teologia num país cristão ajuda demais, tanto que há um movimento muito grande de teologias feministas sendo feitas, mas que tem tido grande resistência por parte de uma cultura teológica e religiosa machista, que não consegue dar esse papel de destaque às mulheres e considerá-las também como dignas de fala, assim como os homens sempre foram. Então, quando você coloca isso de um ponto de vista filosófico ou teológico, você consegue refletir mais sobre, olha, por que que isso acontece? Por que que, na maioria das vezes, os homens, eles tendem a se considerar superiores às mulheres e tende a considerar até mesmo o feminino como algo pejorativo, né? É comum você ver xingar homens falando, ah, você é uma mulherzinha, como se ser mulher fosse uma... Exatamente, é um xingamento ser chamado de mulherzinha. Então, quando você começa a refletir e perceber que numa sociedade cristã como a nossa, isso é embasado em leituras errôneas do texto bíblico, aí você fala, então há uma questão estrutural, social, sim, mas há uma questão também de fundo que é da estrutura religiosa do próprio país que nós estamos. Eu acho que passa por aí também. Bom, deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalo, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo super gostoso aqui com o meu amigo Velik. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com a cultura geral, Fabrício, racismo, violência e racismo, eu acho que é o primeiro, para a gente voltar nesse ponto, assim, já pegando um pouco mais de fogo, assim. Sim. Como é que a gente pensa isso? Eu acho que a gente precisa pensar isso tanto no campo da filosofia como da teologia também. Sim. Como é que a gente pensa isso e como é que a gente trabalha isso? Tem 4 anos e meio que eu tenho o programa. Se você pegar aqui na televisão, eu já fiz, já está ali no fundo ali, já devo ter feito uns 20 programas falando de racismo ou mais. No rádio foi mais do que isso ainda. Então, assim, se eu for pegar de todos os programas, uns 20% do programa, 15%, 20% do programa foi falando sobre questão de raça, cor, credo, essas coisas. Então, como é que a gente trabalha isso? Esse assunto a gente tem que ruminar ele mesmo, voltar, conversar, tratar desse assunto.
bater, mexer nessa ferida? A gente tem que fazer isso mesmo? Eu acredito que sim, porque é um fato. Assim, a gente não negar isso chega a ser até má fé. Você falar que na sociedade atual não existe racismo, que no Brasil não há racismo, que o Brasil não há violência contra o negro ou contra os grupos minoritários. O Atlas da Violência está aí para isso. Exatamente. Recentemente houve o caso lá no estádio do cara que chamou o segurança que era negro de macaco e justificando diz que eu tenho até amigos negros que cortam meu cabelo, coisas do gênero. Ou seja, pensar essa questão é importante, precisa sempre ser pensada. E o que eu acho que é mais complicado quando a gente fala da questão de violência, e em todas as formas, seja o racismo, seja feminicídio, violência doméstica contra as mulheres e por aí vai, o maior problema hoje é que parece que essa violência está normalizada, foi normalizada. Houve um discurso, e o próprio governo que a gente tem mostra isso em seus discursos acalorados contra as minorias, mostra que, olha, é certo fazer esse tipo de coisa, pode ser legitimado, não é problema fazer isso. Então, como teólogo, filósofo e tudo mais, você precisa pensar essas coisas e falar, olha, não é possível que seja assim. Até mesmo porque, a partir da sociedade moderna, principalmente contemporânea, essa diferenciação entre homem e mulher, que você não encontra nem no texto bíblico, na verdade, se você vai em relato da criação de Gênesis, não tem nada de falando que homem é melhor que mulher lá. E isso há mais ou menos uns 6.000 anos, mais ou menos, né, assim. 6.000 não, porque o Gênesis foi escrito mais ou menos século 6 antes de Cristo, então talvez uns 3.000 anos. Lá você já não tem esse tipo de visão. Então, aí você pensar isso na contemporaneidade, nossa, é muito triste. Por isso que ruminar isso precisa ser, porque essa situação não mudou ainda. Você tem poucos negros nas televisões, nos esportes, em diversos setores da sociedade, ainda é majoritariamente branco. Quem é parado nas blitz, né? Quem é, tipo assim, quando você tá andando numa rua, você vê um cara branquinho como eu, ou você vê um cara bem mais escuro do que eu, a tendência é, se eu tiver andando na rua e você me vê, você continuar do mesmo lado da calçada. Enquanto se você vê uma pessoa negra, é bem provável que você vá para o outro lado, porque você pensa que ele é um assaltante. Ou seja, esse racismo estrutural, ele precisa ser ruminado, porque isso ainda existe. Então, não tem como, infelizmente. Tem um livro, isso não posso deixar de citar, a hora que o Lucas deve estar assistindo, ele vai falar, vem Betão com Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Esse é um livro do Leste que eu li, fiz um artigo, e que ele trata realmente dessa divisão de pautas. Né? Então, o negro que é o direito dele, os homossexuais o dele, os transexuais o dele, cada um quer o seu direito. E as pessoas esqueceram do bem comum. E aí, uma pergunta que eu faço é uma pergunta que eu trago, né, que é: essa divisão de pautas, ela é saudável ou o bem comum deveria ser a pauta de todos eles? Eu acredito que as duas coisas, elas... Uma coisa não exclui a outra. Eu acredito que não exclui, porque realmente é preciso ter pautas identitárias e precisa a luta de classes, né? Se a gente quiser voltar lá em Marx, a luta de classes, ela é uma realidade. Você tem uma classe que está no poder, que quer manter o poder, e você tem a classe que não está no poder, que quer, de alguma forma, melhorar suas condições. Então, negar que haja uma luta de classe ou falar que ela é errada porque não visa o bem comum, eu acho que talvez seria uma falácia. Porque você pode ter as suas pautas e mesmo assim lutar pelo bem comum, justamente porque só tem como ter um bem comum se houver igualdade social. Não tem como ter justiça sem igualdade social. Então, nesse caso, se a gente percebe na sociedade que não há uma igualdade social, a gente sabe disso, basta pegar negros e brancos, você vai ver que
a maioria dos pobres são negros e a maioria dos ricos são brancos, então você tem um problema aí, não há igualdade. Sem essa igualdade, não tem como ter o bem comum. Então, acho que nesse ponto, um não exclui o outro. Mas negar um, falar que se há um, não há o outro, a meu ver, é falacioso. Ô Velico, para a gente encerrar, esse movimento que a gente está vendo agora, neopentecostal, e um outro movimento também da Igreja Católica, que se transforma ela sempre foi progressista, mas ela está mais progressista agora. Então ela foi um papa, colocaram um papa que representa um campo mais progressista, mais humanitário, em contraponto ao movimento neopentecostal. Eu acho que passa por aí essa não só dualidade, mas essa disputa, né, de dois pensamentos. Um pela fonte do pensamento, que são as matrizes educacionais, e a outra pelo mercado. Como é que a gente percebe isso e como é que a gente trabalha isso na sociedade atual? Esses movimentos neopentecostais, eles são movimentos fortes e como você diz no início, ele é ameaçador por si só no campo democrático? Sim, eu acredito que não tem como você compreender, como eu disse anteriormente, né, não tem como você compreender o cenário atual da América Latina sem você compreender o que é o movimento evangélico, principalmente o movimento neopentecostal. E o movimento neopentecostal, com um movimento que em seu início já começa como combatendo todo o que é de matriz africana. Está na origem do movimento neopentecostal as lutas contra as religiões de matriz africana. Então, tudo o candomblé, todas essas coisas são consideradas no movimento pentecostal como demoníacas, como devem ser extirpadas da face da terra para que Jesus reine. Então, no primeiro momento, ele já nasce com um projeto discriminador, né? E mais pra frente, próprio da teologia da prosperidade, é a ideia do Deus mercado mesmo. A ideia de que a prova de ser abençoado é quanto mais bens você possui, né? Deus está te abençoando quanto mais rico você é, de maneira que se você dá muito, Deus vai te dar muito e essa compensação, né? Essa barganha com Deus, isso acontece demais. E um outro ponto que é fundamental é que na questão moral, o movimento neopentecostal ele é extremamente fundamentalista e conservador. Então, quando você leva esse tipo de pensamento para o político, para as esferas do judiciário, do executivo e do legislativo, quando o movimento neopentecostal, com seus diáconos, bispos, presbíteros, conseguem esses cargos de maneira que eles têm o poder de caneta, o que você começa a perceber é uma sociedade que, com leis mais fundamentalistas, com pautas de que você deve, por exemplo, matar homossexual porque homossexual deve ser extirpado mesmo, porque isso é uma aberração diante de Deus. A luta contra o aborto, por exemplo, ninguém pode abortar porque é da vontade de Deus que as crianças nasçam, mesmo que depois não estejam nem aí para o que vai acontecer com elas. Ou seja, as pautas moralizantes, ela é uma característica do movimento neopentecostal, e quando isso entra na esfera política, quando isso entra na república, isso causa um desastre, isso causa assim, a gente vê a Bolívia, o evento que aconteceu essa semana da presidenta lá, autodeclarada, né, levantar uma Bíblia falando, agora é a Bíblia que está reinando na Bolívia, agora a Bolívia é do Senhor Jesus. Isso é um problema muito sério, porque é um plano de poder, realmente. Então, o movimento neopentecostal, quando ele consegue entrar nesses meios, ele causa um grande estrago. Foi assim na África recentemente, se eu não me engano, em Angola aconteceu isso, e na América Latina tem acontecido isso. A Bolívia é um caso, no próprio Brasil o movimento neopentecostal tem entrado com força, tem definido pautas, tem feito leis, e se você pega as leis que são propostas, são sempre leis de caráter moral, puritano, fundamentalista e conservador,
que não tem nada a ver nem com a contemporaneidade e nem com, tipo assim, com o texto bíblico não tem nada a ver mesmo. É uma leitura fundamentalista, literal, muito arcaica do texto bíblico, que é errada. E ao mesmo tempo, você vê esse desastre. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia, né? Essa falácia enorme que você ouve sempre. Ou seja, olha, enquanto o dinheiro está entrando, tá tudo bem, mas eu vou ser aqui rigoroso porque eu não quero que ninguém me questione e de alguma forma perceba que eu sou um engano, entendeu? Então, infelizmente, é um problema muito sério o movimento neopentecostal e precisamos compreendê-lo. Para a gente encerrar, de fato, o que você deixa de recado para a sociedade brasileira? Bom, eu acho que nesse momento o ponto principal é nós precisamos pensar a sociedade, nós precisamos pensar o que está acontecendo no país e principalmente a influência que as esferas religiosas e os discursos fundamentalistas têm tido na sociedade contemporânea. Eu acho que compreender isso, estar atento aos diversos discursos enganadores que dão respostas muito fáceis e muito simples para problemas muito complexos, isso no primeiro momento, é uma afronta à própria inteligência. Você tem um problema complexo e você simplesmente falar, pra gente resolver o problema X você faz Y. E pronto, e acabou. Então, está atento a essas propostas muito fáceis de soluções de problemas, seja político, seja religioso, seja emocional. Eu acho que é uma das grandes tarefas que o sujeito contemporâneo, principalmente da América Latina, principalmente no Brasil, precisa aprender a fazer. Muito bem, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço, voltamos segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.